E aí, meu povo, qual livro você tiraria da sua estante? Qual você daria imunidade? Qual você daria o anjo? Pois é, estamos vivendo tempos de BBB e por isso eu vou responder a uma tag literária, que é a tag do BBB literário. Se liga que é depois da vinheta. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Aaron Avelino, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Um vídeo literário. Os vídeos de literatura geralmente eu postava nas quartas-feiras, mas agora eu vou começar a postar nas quintas. Eu espero seguir uma ordem, eu espero que eu consiga me organizar, eu não mude de ideia. Porque eu sou dessas que muda de ideia daqui a pouco, né, gente? Pois muito bem, hoje eu estou aqui para responder a uma tag literária, que é uma tag que relaciona coisas do BBB, o programa da Globo, com livros. Então, se você assiste ao BBB, você vai entender do que se trata. Se você não assiste, você vai entender quais são as coisas que acontecem ali na casa mais vigiada do Brasil. Essa tag eu vi a primeira vez no canal da Paola Alexander, lá do Livros e Fuxicos, mas não é uma tag criada por ela, foi criada por um outro menino que eu não me lembro o nome. Eu vou colocar o link dos dois aqui embaixo para quem quiser ver os vídeos originais. Ok, sem mais delonga, vamos lá. São 12 perguntas relativas a coisas do BBB e eu tenho que relacionar essas perguntas a livros. Tranquilo? Primeiro, Anjo. Um livro que se tornou seu amorzinho e você daria imunidade. Eu já vou começar roubando. Eu não vou indicar um, mas 2 livros. Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz, e Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, de Maryse Condé. Por quê? Porque são 2 livros que pelos quais eu estou apaixonado. São livros que contam histórias de mulheres extremamente fortes. Aqui nós temos uma negra escravizada e que foi acusada de crimes que não cometeu e teve que fazer de tudo para sobreviver. E nessa nós temos uma menina que se torna órfã lá no sertão brasileiro, sertão nordestino, e também tem que fazer de tudo para sobreviver e se torna uma das maiores heroínas da literatura brasileira. Livros que daqui a pouco eu vou trazer resenhas separadas para vocês. 2. Big Fone. Um livro que estava mais ou menos, mas algo aconteceu, o telefone tocou e teve um plot twist e tudo mudou. Hip, do Paulo Coelho. Era um livro que eu estava lendo sem muito interesse, só por ler mesmo. Aí, de repente, eu comecei a relacionar a história com o que nós estamos vivendo hoje. Esse é um livro meio autobiográfico, que o Paulo Coelho conta a história de quando ele foi preso, por exemplo, e de como ele sobreviveu à ditadura militar. Então, eu acho que é um tema bem relevante. O plot twist está aí, quando eu percebi a relevância dessa história para o momento atual do Brasil. 3. Líder. O livro que lidera seu coração. Essa foi difícil de escolher, né? Escolher um livro para liderar meu coração, mas eu escolhi um como símbolo de livros que eu amo. Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Eu li muito Anne Rice na década de 90 e estou relendo agora e estou percebendo por que eu amo tanto essa mulher e por que ela é uma escritora fodaça. Esse livro, com tradução luxuosa da Clarice Lispector, é uma obra de arte. E eu li como eu falei, li na década de 90, estou lendo novamente e percebo que é um livro atemporal. Então, Entrevista com o Vampiro fica aqui como líder, simbolizando todas as crônicas vampirescas e os preferidos da minha vida. Paredão. Um livro que te irritou, você não gostou e com certeza colocaria no paredão. Esse eu já fiz resenha aqui no canal. É Horror e Amityville, nem tenho mais. Esse aqui, não que a história seja ruim, a história é bacana, baseado em uma história real e tal, mas o livro é horrível. Pensa numa coisa mal escrita, uma das piores coisas que eu já li na minha vida. Então assim, tchau, foge, foi exorcizado. Planta. Um livro que passou pela sua vida e você nem lembra, um livro que não acrescentou nada para você. Muita gente pode até apelar. Fala Sério, Professora, da Thalita Rebouças, é um livro que eu li há muito tempo, quando eu dava aula para o ensino fundamental, meus alunos estavam lendo, eu resolvi ler também. E é um livro que eu nem lembro a história, gente. Eu achei assim tão blé que não prestei muita atenção. Pode ser que algum dia eu releia para descobrir por que fez tanto sucesso? Pode ser, mas por enquanto é aquele livro que passou pela minha vida e eu acho que eu nem percebi. Porque se alguém me perguntar do que fala a história, eu não
você. 6. Barraco, aquele livro que chega causando, um livro que divide opiniões. 50 tons de cinza, né, gente? Porque é aquela coisa, ele chegou, aquela febre, um arrasa quarteirão, e é um livro que ou você ama ou você odeia. Então tem um grupo das pessoas que são apaixonadas e tem um grupo daquelas pessoas que detestam com todas as forças do ódio. Eu particularmente achei o livro muito chato também, a história achei complicada, complexa, história problemática, e a escrita também na época não me pegou, tanto é que eu só li o primeiro e já abandonei a coleção inteira. 7. O Casal, o livro que o casal ganhou sua atenção, o livro que só foi bom por causa do casal de protagonistas. Não é só por causa dos protagonistas não, tá, gente? É porque o livro é muito foda e eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Estou falando de Entre Meninos, um romance que eu escrevi lá no Wattpad e que em breve será lançado em formato físico. Quando esse vídeo for pro ar, ele já vai estar concluído lá no Wattpad, então corram lá e leiam, vou deixar o link aqui embaixo, enquanto ele está de graça, enquanto ele não é publicado em formato físico. E eu escolhi como casal por quê? Porque é um livro que eu comecei sem muita pretensão e que eu adorei escrever a história desses dois meninos, que é o Wesley e Renato. Foram personagens que aos poucos foram me conquistando e a história de amor deles no final das contas foi bem fofa, bem linda e eu adorei ter escrito essa história. 8. Estalecas, livro que você investiu muito para ter e valeu ou não a pena. No caso, valeu a pena porque eu sou fã do autor e está aqui para acrescentar a minha coleção. Além de que a história é muito bacana. A Dança da Morte, do Stephen King. Olha o tamanho desse negócio. Eu paguei nesse livro, juntando com frete, mais de R$100. Ele estava esgotado, então foi um relançamento, em função até da série, né, que fizeram baseado nele, então tava um hype e ele tava muito caro, então eu paguei 100 e pouquinhas estalecas nesse livro, foi um dinheirinho, fiquei um tempão namorando até criar coragem, comprei e valeu super a pena. 9. Festeiro, um livro que tenha uma data comemorativa importante para o livro. Então é uma data comemorativa importante para o livro e não no livro. Vou puxar a sardinha para o meu lado novamente e vou falar de Não Existe Amor Errado, meu primeiro romance LGBT. E por que tem uma data importante? Porque ele foi lançado em 2013, numa época em que literatura LGBT não fazia esse sucesso todo, as pessoas ainda tinham pé atrás com romance entre pessoas do mesmo sexo, e eu bati o pé. Tanto foi difícil para publicar, porque algumas pessoas queriam que eu mudasse o gênero ali dos personagens, mas eu bati o pé e consegui publicá-lo do jeito que eu escrevi, ou seja, um romance entre dois rapazes. Obrigado à editora Metanoia que acreditou no projeto. Hoje virou febre, né, gente, essa história de romance LGBT. Mas em 2013, fui até acusado e ameaçado lá nas redes sociais por ter escrito um romance proibido. Mas valeu a pena. 10. Fofoqueiro Leve Trás. Um livro com um personagem com um caráter duvidoso. Não seria bem fofoqueiro, mas o caráter duvidoso está aqui. Dom Casmurro, de Machado de Assis. E eu escolhi por causa do Bentinho, que eu acho um personagem bem duvidoso, com caráter bem duvidoso. O livro é narrado em primeira pessoa, o que já deixa a gente com o pé atrás, né? Porque a gente não sabe se pode ou não confiar no protagonista. E ele o tempo inteiro acusando ali a captura de traição e a gente não sabe se aquilo de fato aconteceu, porque a gente só tem o ponto de vista dele e a gente percebe que ele é uma pessoa meio perturbada mentalmente, né? Então, por aí você já tira. E eu acho o Bentinho um dos personagens mais canalhas da literatura brasileira. Por isso que eu escolhi Dom Casmurro, do Machado de Assis. 11. Prova de Resistência. Um livro que você levou muito tempo para concluir. E vamos de Stephen King novamente. It, né? Que é um calhamaço do King. E quando eu comecei a ler esse livro a primeira vez, demorou horrores, porque eu li lá quando eu era adolescente e ele ainda era dividido em dois, né? Era como se fossem dois livros, eu não sabia que era um livro só. E na época eu ainda lia lentamente e demorou bastante. E mesmo quando eu li pela segunda vez, também demorou. Eu levei uns 3 meses, porque às vezes eu cansava e ia para outro livro, depois voltava para ele. Então, It está aqui no Prova de Resistência. É uma prova de resistência, você lê. E finalmente, 12, Game Over. Um livro eliminado, um livro que você quer se desfazer dele este ano. Eu já me desfiz, que é toda a coleção do Crepúsculo, que eu acho uma história uó do Borogodó.
Li por pressão de alguns alunos, porque meus alunos pediram, lê, maravilhoso e tal, é vampiro. E eu adoro história de vampiro, tanto é que tá lá, né, entre os meus prediletos, uma entrevista com o vampiro. Aí fui ler o tal do Crepúsculo. Ai, gente, que decepção. Foi uma das coisas mais decepcionantes que eu li. A escrita da autora não é ruim, mas a história é boazinha, né? Não consigo entender até hoje aquele vampiro que brilha e um vampiro secular que resolve passar o resto da vida como estudante do ensino médio. Não engoli, não desceu. Então fica a saga Crepúsculo, como essa que eu já cantei pra subir e já doei pra alguém. Então é isso, gente. Esses foram os livros da minha lista BBB. Agora me conte, quais são os livros da sua lista BBB? Coloque aqui embaixo nos comentários qual você eliminaria, qual você deixaria para o resto da vida na sua vida e qual que você indicaria, tá bom? Indique esse vídeo também para os seus amigos. Volte mais vezes, se inscreva aqui e a gente se encontra a semana que vem, tá certo? Tchau, até!